Bom dia, eu sou Esther Miyamoto, formada pela Universidade de São Marcos em São Paulo, em Psicologia e pela FGV em Gestão de Pessoas. E hoje o tema é o que é psicoterapia? Então assim, pessoal, vou fazer um resumo sobre o que é isso. Porque muitas vezes eu estou levando meu filho para a escola, retornando, e muitas pessoas me param para fazer essa pergunta. Mas o que significa psicoterapia? O que é isso? O que a gente faz dentro de uma sala com o psicólogo? Geralmente é essa frase. Então eu vou explicar para vocês. O que acontece? Nós psicólogos, quando algum paciente, alguma pessoa agenda um horário conosco, uma sessão conosco, uma consulta, nós estamos ali para recebê-los e acolher alguma demanda, algum problema, algum conflito que a pessoa nos traz e que inicialmente parece ser o conflito inicial, a causa de todos os problemas da vida dela. E no decorrer das sessões, nós percebemos que aquele conflito que ela trouxe na primeira, segunda sessão, não é bem aquilo que ela realmente está lutando ou tentando enfrentar. Por trás disso, existem outros problemas de ordens diferentes e que nós psicólogos temos como ajudá-lo ou ajudá-la a entender e compreender aquilo que se passa com ela. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: você vai para o psicólogo, no final você tem que falar da sua infância, da sua adolescência, da sua maturidade. Realmente, muitas questões do futuro ou do presente estão ligadas à nossa infância, à nossa adolescente. Quem foram nossos pais, se fomos órfãos ou se fomos órfãos de pais presentes. O que aconteceu conosco no passado para que algumas angústias, conflitos e medos surjam agora? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as abordagens. Existem várias abordagens na psicologia. Eu vou falar sobre a minha. A minha abordagem é a psicodinâmica. O que é isso? Eu compartilho com o paciente a demanda que ele me traz, o conflito, o problema que ele me traz, e com técnicas e manejos e escuta clínica eu ajudo a dar andamento naquilo que está trazendo sofrimento para ele. Existe também a psicanálise. Eu vou falar um pouquinho sobre isso porque há uma certa diferença, uma grande diferença, aliás, e que as pessoas confundem psicoterapia com psicanálise. Então, quando você faz psicoterapia, você está indo ao psicólogo. Quando você faz psicanálise, ou melhor, análise, você está indo no psicanalista, que é formado e utiliza-se desse método chamado psicanálise. O que acontece na psicanálise? A pessoa, o paciente, faz uma autoanálise durante um processo sem tempo determinado para acabar. Nesse procedimento, o profissional, que não necessariamente precisa ser um psicólogo, ele apenas precisa ser formado num curso superior e completar 5 anos do curso de psicanálise. O profissional que aplica esse método, ele geralmente escuta mais e fala menos. Aliás, ele é bem pontual nas suas falas. Ele age em determinados momentos. Por isso que tem muita gente que diz assim: nossa, eu fui lá fazer terapia e eu só falei, o profissional não falava nada. Aí que tá. Existem profissionais e profissionais, abordagens e abordagens, e pacientes. Nós precisamos entender que nem todos os pacientes têm a disponibilidade interna de fazer uma análise com um psicanalista. Então, tudo depende do seu momento, da estrutura psíquica de cada um. E cabe a nós, psicólogos e psicanalistas também, compreender o que se passa no processo psicológico dessa pessoa, no seu psiquismo, até mesmo para nós orientarmos qual o melhor método ou melhor abordagem para a pessoa se apropriar daquilo.
e ficar feliz em fazer as sessões, em realizar as sessões. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece dentro da sala com o psicólogo. Como eu já disse, é onde nós acolhemos a demanda do paciente, é também chamado de setting terapêutico. Ali é onde há troca de informações, relatos do paciente, em que nós estamos ali, com profissionalismo, para ajudá-lo a compreender aquele fato que está causando conflito, angústia, medo ou sofrimento na sua vida. Existem também pacientes e pacientes. Existe aquele paciente que a gente costuma chamar que faz a política do avestruz. O que é esse paciente assim? Ele faz o seguinte, ele escuta, ele compreende, ele até sabe o problema que ele tem. Inclusive, ele sabe até o que ele tem que fazer para resolver o problema. Só que ele tem medos, conflitos internos que dificultam a mobilização dele, uma ação para que ele resolva o seu próprio problema, mesmo ele sabendo qual é o problema e qual é o que ele pode fazer em relação a esse problema. Por isso que ele nos procura. Mas a dificuldade é tão grande em enfrentar aquele problema que, mesmo sabendo o que tem que ser feito, ele faz realmente a política do avestruz. O que é? Ele abre uma terra, escuta, sabe o que tem que fazer, mas não se movimenta. Coloca a cabeça debaixo da terra e fica esperando algo mágico ocorrer. Existe também aquele paciente que vem aberto para a psicoterapia, que vem aberto para saber o que ele precisa modificar dentro dele, o que ele precisa melhorar, ou até reconhece seus pontos positivos, seus pontos fracos, e ele está ali aberto para mudar. Então, existem vários tipos de pacientes. Eu vou contar um caso que ocorreu na época de Freud. Existiu uma mulher que procurou Freud e disse assim para ele: olha, eu preciso da sua ajuda. E ele disse: mas o que está acontecendo com você? E ela falou: olha, é o seguinte, eu não sei o que acontece comigo. Todos os meus relacionamentos amorosos, quando eu vejo, eu sou abandonada. Aí Freud disse para ela: então vamos fazer algumas sessões, né, algumas análises, e vamos entender o que se passa com você. Então ela foi na primeira consulta, relatou sua queixa, foi na segunda consulta, na terceira consulta ela já não foi mais. Ela abandonou a sua própria análise. Por que ela fez isso? E porque muitos pacientes também acabam largando, abandonando as suas psicoterapias. Existe um determinado momento em que o paciente percebe que o problema que ele trouxe, e que geralmente ele embute ou coloca esse problema no outro, né? Coloca a culpa no outro, dizendo que ele está com algum tipo de problema porque o outro é que está fazendo mal para ele. Geralmente esse paciente, quando percebe que está sendo o próprio sujeito que prejudica suas relações, o próprio sujeito que é responsável por esses abandonos, ele não tem coragem de permanecer na psicoterapia. Ele não consegue enfrentar seus próprios medos, suas próprias fraquezas. Então ele foge da psicoterapia. E geralmente começa assim. O paciente, quando quer fugir da terapia, então ele marca a sessão, daí na primeira sessão ele diz assim: olha, hoje eu não posso ir, que eu não estou me sentindo bem. Tudo bem, passamos para outra consulta. Hoje eu também não posso ir porque aconteceu alguma coisa. Isso são movimentos, ações que o psicólogo interpreta. E aí, na outra sessão, quando o paciente retoma, o psicólogo tem por obrigação explicar para ele este movimento.
né? Essa resistência, essa recusa de ir à terapia, de enfrentar o que muitas vezes você não quer escutar. Porque nós psicólogos não estamos para brincar, não é uma conversa cotidiana. Então, realmente, nós iremos pontuar, vamos interpretar, analisar e vamos enfatizar aquilo que precisa ser modificado no ser humano. É para isso que ele nos procurou. E o nosso trabalho é esse, é mostrar, não dar respostas, porque as respostas estão dentro do sujeito, dentro do paciente. Mas o nosso trabalho é, com o nosso manejo, fazer com que realmente ele descubra qual a melhor resposta para a própria vida. Tem paciente que ele repete, recorda a mesma situação. Então, por isso que tem um texto que Freud fez em 1914 que chama-se Repetir, Recordar e Elaborar. E isso só acontece com a ajuda de um profissional. Você pode até buscar a ajuda de um colega, de um familiar, de um amigo muito próximo, uma pessoa que você confie. Ela pode te escutar, isso é maravilhoso. Ela pode te acolher, te dar colo, te abraçar. Mas é com o profissional da área da psicologia que você vai conseguir compreender e elaborar aquilo que você está recordando e repetindo sem parar e não acha as soluções. Veja bem, um exemplo para você poder entender. A pessoa fala dentro dos grupos, dos seus grupos sociais, ou do seu grupo religioso, ou do seu grupo da faculdade, sempre a mesma coisa. Eu fui abandonado, meu pai me deixou, minha mãe me deixou, eu fui abandonado, meu pai me deixou, eu fui abandonada, minha mulher me traiu, eu fui abandonada, meu marido me traiu, eu fui abandonada. E ele só fica nesse movimento de eu fui a vítima. Tá. Ele foi abandonado? Sim. Houve um sofrimento? Sim. Há um sofrimento muito grande. Mas o que ele vai fazer com esse sofrimento? E aí que entra a elaboração. E essa elaboração desses conflitos, dessas angústias tristes provocadas pelas situações da nossa vida, ela é elaborada com o psicólogo ou psicóloga, que vai demonstrar, mostrar para o paciente o que foi que ocorreu, o que ocorreu inclusive com a outra pessoa que o abandonou ou que ele acha que o abandonou, porque muitas vezes a pessoa pensa que foi abandonada, às vezes inconscientemente ela mesma abandonou. Então tudo isso é desvendado dentro do setting terapêutico com o psicólogo. Por isso que é muito importante o processo de autoconhecimento, isso eu digo em todos os vídeos. A partir do momento que nós começamos a nos entender, a conhecer, reconhecer nossos próprios erros, os nossos pontos fortes também, o que nós temos de bom, de melhor. Quanto mais nós sabemos quem nós somos, melhor administramos aquilo que se apresenta diante de nós. Isso é muito importante. Agora, existe algo que Jacques Lacan, psicanalista, colocou falando sobre o tempo. Não o tempo cronológico, é o tempo interno de cada um. Então, por exemplo, tem paciente que ele consegue num tempo e espaço curto resolver aquilo que está causando dor ou sofrimento para ele. Há pacientes que precisam de um tempo interno, ou seja, várias sessões para conseguir compreender o que está se passando com ele, para conseguir aceitar o que está se passando com ele, para conseguir aceitar a situação que se apresentou. Então, o tempo, ele é individual. Para alguns pode ocorrer uma modificação muito grande na sua vida, porém para outros demora um pouquinho, tá bom? Agora, o que a gente pode falar? Tem coisas na vida da gente que não tem como passar uma borracha. Não existe
algo que faça desaparecer aquilo que nos fez sofrer ou até que causou algum trauma, uma tristeza muito, muito grande. Não temos como fazer não existir aquilo. Aquilo está no livro da nossa vida, faz parte das páginas do livro da nossa vida. Não tem como arrancar a folha e rasgar. Porém, nós temos como ressignificar. O que é isso? Ressignificar é olhar para aquilo que ocorreu, olhar para aquilo que te machucou, te feriu, te magoou, te destruiu internamente e fazer daquilo algo com que você possa aprender e melhorar dali para frente, né? Então, gente, a vida não vem com manual de instruções. Viver é uma arte. E isso é bom, né? Cada dia é um capítulo, cada dia é uma história. Quando passa um ano, né? 365 dias, você olha para o livro da sua vida e fala, olha o que aconteceu esse ano, naquele mês, naquele dia. Então a vida é um livro, né? E não tem como nós sabermos o que vai, prevermos o que vai acontecer. Bom, o que eu tinha para falar é isso. Queria mandar um beijinho para Márcia, minha chita de São Paulo. Beijo. Ela pediu para eu falar sobre depressão. Por esses dias estarei falando sobre isso. Ela e outras pessoas também pediram. Hoje achei necessário falar sobre o que era psicoterapia para que muitos possam entender um pouquinho sobre esse estudo que é científico, né? É algo colocado, implantado cientificamente, tá ok? Olha, um abraço para todos, boa semana, fiquem com Deus.